Boa noite, pessoal. Queria agradecer a todo mundo que dedicou um tempinho para estar aqui conosco hoje. Eu só vou me apresentar primeiro, depois vou passar a palavra para a Maureen e a gente vai falar sobre novidades. Bom, eu sou Karina Barros, eu sou fundadora e diretora da Núcleo 14. Quem não conhece a Núcleo é uma consultoria que está há 4 anos no mercado e a gente trabalha desenvolvendo produto. Nosso foco é em ajudar as indústrias a rotular seus produtos, a ter uma embalagem adequada, a pensar nos produtos de forma estratégica. Então, a gente faz um trabalho bem diferenciado no mercado. A minha formação, eu comecei há muitos anos atrás, eu sou nutricionista de formação, e eu fui caminhando ao longo da minha jornada até chegar na área de marketing, né? Sou especialista, pós-graduada em marketing. Então, ao longo dessa jornada, eu iniciei na indústria de alimentos, na área de P&D. Então, lá foi onde eu comecei a minha vivência com rotulagem. Então, eu sou especialista em rotulagem de alimentos. Eu trabalho com rotulagem desde 2009. E o foco que eu trago para o meu trabalho é na conformidade, na estratégia e no design. Então, aqui a gente tem uma ligação muito profunda com o design de embalagem. A minha carreira, eu tenho mais de 16 anos trabalhando, né, em desenvolvimento de produtos e projetos de embalagem. E durante esses anos todos, eu passei pela gestão das áreas de marketing, trade marketing, inteligência de mercado, customer, de algumas indústrias do sul do país. O que me traz até aqui, há 4 anos atrás, eu fundei a Núcleo e ofereço esses serviços todos dentro da empresa e agora a gente quer contribuir, dividir um pouco do conhecimento com outros profissionais para que eles possam também atuar de forma similar, olhando o produto, né, a embalagem, a rotulagem de uma forma mais estratégica. A gente sente que o mercado está carente desse tipo de abordagem. Eu passo a palavra para a Maureen, para ela se apresentar também. Maureen? Oi, pessoal. Eu sou a Maureen, eu sou designer aqui na Núcleo. Sou formada em publicidade e faz mais de 10 anos que eu trabalho com a Karina. Então, a gente vem construindo essa bagagem juntas. E eu, como criativa, acho muito legal isso por estar dentro da indústria. Então, a nossa visão pela parte do design, ela se torna diferente. Então, ela vai bem de encontro com a parte da legibilidade, né? Eu acho que é isso que a gente vai compartilhar aqui. Além dessa visão estratégica da Karina, a parte de rotulagem, eu quero trazer um pouco dessa visão do design. Eu acho que seria isso. Vou passar para a Karina para continuar com a aula. Então, gente, primeira coisa que eu quero dizer para vocês que aqui na Núcleo, nós duas temos conhecimento tanto em design e rotulagem, mas aqui vocês entendem um pouco do nosso currículo para vocês nos terem como referência em alguns assuntos. Bom, o que a gente está aqui hoje, essa noite, para falar de legibilidade na prática, né? Sobre imersão e aprovação de embalagens de alimentos. O que eu queria trazer para vocês? A primeira coisa é que quem está aqui já sabe que a gente vai lançar um curso sobre o tema e ele veio muito a calhar. A nossa ideia, há um tempo atrás, já era dividir o nosso conhecimento com os profissionais, por quê? Porque a gente sente de fato uma carência no mercado, né? Eu, a Maureen, aqui na Núcleo, a gente consegue fazer projetos é, muito bem, entregas muito qualificadas, porque a gente tem um olhar muito 360, né? A gente olha o produto, a gente olha a embalagem, a gente olha o design, e a gente sentia que todo esse conhecimento ele podia servir para outros profissionais e ele não está disponível no mercado, né? Então, hoje a gente vai falar de legibilidade na prática, imersão e aprovação de embalagem de alimentos. A gente vai apresentar para vocês em primeira mão o módulo 1 do curso. Então, ele é um módulo mais introdutório e eu quero que vocês conheçam um pouquinho do que a gente vai ter nesse curso para apresentar para vocês. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que o que você precisa saber logo de cara se você está aqui hoje. Por que a gente criou o curso? Então, a primeira coisa é para melhorar a comunicação e os resultados. Por quê? A experiência nos mostra que quando o assunto é embalagem,
o técnico diz, conforme a resolução 429, e imediatamente o criativo vai lá e pensa, vai estragar meu layout. Então a gente já está acostumado que fora da núcleo, essa é o tipo da comunicação. Cada um fala uma língua, a norma de um lado, o layout de outro, e o ciclo de correções de embalagem começa e ele se torna interminável. E o que acontece? No fim das contas, o resultado é retrabalho, atraso no projeto, porque aumenta-se muito a etapa de correção, aumenta a chance de erros, né? Esse vai e vem do arquivo, ele aumenta a chance de erros e existe um ruído entre os times. E, na verdade, o design e a rotulagem, eles são áreas que conflitam, mas elas deveriam se traduzir. Afinal, o cliente ele quer a embalagem pronta. Ele não quer só o relatório técnico. E não adianta ter uma embalagem linda esteticamente, mas ela não está correta do ponto de vista regulatório, de rotulagem. E o que a gente percebeu? Que, na realidade, o ruído está na comunicação. Na maioria das vezes, ela acontece por falta de conhecimento técnico sobre a outra parte, né? O lado técnico, né, o profissional técnico, ele não domina, na maioria das vezes, os aspectos gráficos do design. E o profissional criativo, que geralmente é o designer, ele não domina, na maioria das vezes, as nuances da norma, né? Das normas, da conformidade legal. E aqui que acontece o ruído, ele acaba não sendo intencional. É falta mesmo de conhecer um pouco do trabalho do outro lado, as possibilidades para poder atuar. Então, esse é um dos motivos do curso. A gente conseguir trazer de forma muito simples e didática para o outro lado, né, para os dois times, criativo e técnico, essas visões. Um segundo ponto é que a gente entendeu que entre fazer os dizeres de rotulagem e ter a embalagem na gôndola, existe uma lacuna gigante e quase ninguém atua. Então, o que acontece? Na prática, independente se na consultoria ou dentro da indústria de alimentos, né, trabalhando em um cargo dentro da indústria de alimentos, muitas vezes o profissional que faz os dizeres de rotulagem, ele entrega aquele material, muitas vezes ele não conversa antes sobre o projeto, ele pede algumas informações, esse texto técnico vai para a área criativa, ele vira uma embalagem, uma arte, essa área criativa também não conversa com a área de impressão, a parte gráfica mesmo, e no fim das contas a gente tem lá um produto na gôndola. E a gente sentiu que tinha uma lacuna nesse espaço em que as áreas, né, os grandes blocos não se conversam. Então, e a gente viu que não existe um curso para aprovação de embalagem de alimentos voltado para rotulagem e design. Né? Então, a ideia não é trazer tanto detalhe a ponto de o profissional conseguir fazer um clichê ou desenvolver a identidade visual da embalagem. Não é essa a ideia. A ideia é mostrar os bastidores e as possibilidades para que os profissionais consigam entender cada uma das etapas e essa rotulagem, ela caminhar, passar por uma embalagem que é o objetivo, e ela chegar na mão do consumidor, lá na gôndola, de forma correta. Então, o que a gente trouxe para esse curso, tá? Toda a nossa expertise, todos esses anos aqui trabalhando com embalagem, com desenvolvimento de produto e rotulagem. Então, a gente traz a nossa expertise por ter passado por todas essas etapas. Então, é tudo muito da nossa vivência. O que a gente traz para vocês aqui já foi testado, a gente vive isso. E a gente ainda vive isso, porque a gente oferece isso aqui dentro da Núcleo. Outro objetivo também é materializar esse processo de forma mais fácil. A gente levou anos para adquirir esse conhecimento. E a gente quer trazer ele de forma mais, digamos assim, mastigada e muito visual. Né? Então a gente vai mostrar para vocês como é um clichê, como que ele é fabricado. Mas para que isso? Para que vocês possam entender as possibilidades da rotulagem. Né? Como que a legibilidade pode ser prejudicada na hora de gravar um clichê, por exemplo, né? E outras etapas do processo. E a gente gostaria muito que ao final do curso, né, todo mundo tivesse essa visão que a gente tem, compartilhasse dessa mesma visão nossa, que minha e da Maureen e da Núcleo, essa conexão entre rotulagem e embalagem.
Na minha concepção, não existe como essas áreas, né, essas ciências andarem dissociadas. A rotulagem, ela só vai chegar, ela só vai cumprir seu papel se ela chegar, se ela tiver numa embalagem, né, e se ela chegar na mão do consumidor. E a mesma coisa vai acontecer com a embalagem, né? A embalagem, ela tem que traduzir a informação correta para o consumidor. E por fim, né, a gente também queria muito falar de legibilidade. Para a gente, a legibilidade, entender sobre legibilidade é uma competência, ele passou a ser uma competência. E por que a gente acha isso, né? Esse achismo, ele se concretiza com os últimos movimentos da Anvisa. Então, quando a Anvisa publicou a 429 e a IN 75, ela já nos preparou, de certa forma, para esse novo momento. A gente começou a olhar a embalagem com cores, né? A tabela tinha cores específicas, fontes específicas. A gente começou a olhar não mais em milímetros, né? A gente começou a trabalhar em pontos. Então a gente teve uma preparação. E agora, com toda essa mudança que a consulta pública já está nos sinalizando, ela passa a ser uma competência. Então, isso está muito claro nas propostas de consulta pública. Tá? Perdão. Além disso, esse movimento mostra para a gente que a rotulagem está mudando, né? Por quê? Porque quando a gente lê a consulta pública, o olhar que a Anvisa traz é para o consumidor final, para o ponto de venda, para a legibilidade. Então, é um novo olhar. Então, se você é um profissional que trabalha com rotulagem e domina a norma, talvez com essas mudanças você tenha dificuldade de interpretar a parte toda gráfica que eles trazem, né, em legibilidade. E também você vai precisar ter competências para conseguir fazer a aprovação de embalagem. Então, aqui a gente faz essa conexão com a interação entre os times, né? A gente faz essa interação entre as áreas, né? O imprimir, o fazer a rotulagem, o fazer a embalagem em si, o design dela. E para a gente dominar esse processo, ele passa de aprovação, ele passa a ser o segredo, porque é durante a aprovação que eu conecto todas essas áreas que eu falei até agora. Então, por exemplo, as consultas públicas que foram publicadas e foram abertas agora essa semana, a 1357 e a 1358, aqui a gente só trouxe alguns dos tópicos que eles tratam em legibilidade. Então, por exemplo, a legibilidade é o aspecto físico dos textos, das palavras e números, que torna possível a leitura de forma clara, precisa e que garanta a visibilidade da informação. Então, o que, que ele vai, na prática, a gente está falando de quê? O que, que a Anvisa tá, ela vai cobrar da gente? Que a gente entenda de fonte, qual o tipo da fonte, qual o estilo da fonte, qual o tamanho da fonte, né? E tudo isso está muito ligado aos softwares também de criação. Ela vai cobrar da gente o contraste, né? Então a gente vai ter que entender mais de cores, a gente vai ter que entender de sobreposição, de efeito. E notem, eu não estou falando que a gente vai precisar entrar em ferramentas de criação para trabalhar com isso. Se você é um profissional que domina já a parte de design gráfico, ótimo, você tem os dois mundos, mas se você é um profissional só de rotulagem, de todo modo você vai precisar interpretar e saber como conversar sobre o tema e como conferir e como propor. Isso é importante, porque senão acaba que o profissional técnico fica apenas dizendo não pode ou dizendo artigo tal da norma diz que, e o gráfico, a parte criativa, acaba que não entende da norma, lê e não tem essa compreensão. Então aqui a gente quer evitar esses ruídos. As consultas trazem o contraste visual, né? O contraste visual das informações obrigatórias em relação ao fundo e também em relação às demais informações. Gente, isso é total, essa etapa está total na parte de impressão. Contraste é impressão, tá?
Além disso, ele vai falar da impressão em si, né? Que ele fala das falhas, então a gente vai ter que entender, por exemplo, de falha de registro, impressão de baixa lineatura, gravação de clichê com baixa tecnologia, arte finalização, porque na arte finalização que a gente tem essa mudança, né? Vocês já devem ter vivido o momento em que vocês aprovaram, vocês fizeram junto com o time criativo, né? Toda a correção daquela embalagem, liberaram, e um tempo depois vocês receberam de novo o arquivo para aprovar. E o porquê isso ocorre? Porque numa segunda etapa, na etapa 2 de conferência de embalagem, a gente tem a arte e finalização. O time gráfico vai retrabalhar todo aquele texto para a linguagem de máquina. Ele vai transformar tudo aquilo que até o momento a gente viu basicamente em tela, ele vai transformar aquilo em tinta. Então, aqui é que mora o grande X da questão quando a gente está falando de legibilidade. As consultas trazem um aumento, né, a fonte mínima de 1 milímetro para 6 pontos, ou seja, já está mudando a nomenclatura, não é milímetro, é ponto. E o que ele está dizendo na prática? Ele está dizendo que vai aumentar para mais de 2 milímetros, né, o tamanho da fonte. Tipografia, ele traz tipografia, então ele está dizendo que a gente vai ter 4 opções, todas as informações obrigatórias vão ter que ser escritas numa dessas opções de fonte. Só que deixa para alguns casos em aberto a escolha. Só que daí ele vai te trazer informações como que a fonte não pode ser serifada, que ela não pode ser distorcida. Ele vai te trazer vários termos técnicos e eu te digo, ok, o pessoal da área de design gráfico vai compreender, talvez. Mas e na hora de você aprovar? Como que você vai fazer essa aprovação? Você consegue ter esse conhecimento? E se você trabalha também com a parte gráfica, do design gráfico, você vai saber como isso deve ser aplicado? Claro, a gente está em consulta pública, mas olha só, a gente já consegue entender a nuance e o caminho que as normas, né, de rotulagem estão seguindo. Então, aqui, esse é um dos objetivos que a gente tem com o curso, perpassar e capacitar os profissionais para esse novo momento da rotulagem. Então, o segredo está em construir a ponte entre a técnica e o design. Afinal, entregar apenas a rotulagem é entregar metade do valor. A gente sabe que não é apenas, a rotulagem é uma ciência extremamente complexa. Quem está aqui nos ouvindo e conhece, trabalha com rotulagem, sabe dos desafios que a gente tem diariamente. Contudo, entretanto, porém, é só o começo, né? Essa rotulagem, ela vai ganhando expressão quando ela para na embalagem, e a embalagem é onde é materializado todo o trabalho. Geralmente, o profissional de design gráfico, né, o que faz a arte da embalagem, ele costuma ser mais reconhecido. Por quê? Porque o trabalho dele é o que está na gôndola. Só que o trabalho de quem faz a rotulagem também está, vocês concordam? Só que até esse momento, a maioria dos profissionais para no primeiro pedaço ali, né, da conferência. Então, a gente está propondo que todos avancemos mais e o caminho é a aprovação de embalagem. Então, a conexão com legibilidade, com rotulagem e design está na embalagem e a gente tem que saber aprovar ela. E o que a gente quer compartilhar com vocês nesse curso? A gente quer compartilhar com vocês, depois vocês vão poder olhar exatamente os módulos, mas aqui a gente pensou alguns conhecimentos que a gente vai trazer durante o curso, tá? Como construir um briefing eficiente? Lembrando, a gente está falando de conferência e aprovação de embalagem, então é um briefing de aprovação. Existe a primeira etapa, ela é no ambiente de criação. O briefing ele acontece no primeiro momento, né? Quando a gente está corrigindo. A gente precisa fazer as perguntas certas, rotulagem precisa fazer as perguntas certas para a área criativa. Eu vou falar um pouquinho mais disso e a gente quer ensinar vocês como construir esse briefing. Como construir um documento de rotulagem claro para o designer. O que acontece? A gente tem muitas informações a ser dadas sobre rotulagem para serem aplicadas na embalagem. O que acontece? Obviamente, a gente precisa se resguardar, a gente precisa trazer a norma e o porquê daquela informação, né? Por que aquela informação tem que estar
aquela disposição, com aquele tipo de fonte. Então, a gente vai precisar seguir fazendo essa contextualização. Só que, quando a gente está falando do ponto de vista de quem está criando a embalagem, é, o criativo ele tem um olhar diferente. Para ele, tu tem que direcionar mais a informação, né? Então, por exemplo, não adianta colocar num documento de rotulagem um modelo de tabela. Se tu faz um briefing bem construído lá no começo e tu entende que essa embalagem ela é horizontal, por exemplo, uma embalagem de macarrão, você já pode sugerir para ele que ele use uma tabela em um dos modelos quebrados, por exemplo. Você já consegue entender que as informações provavelmente não vão caber em uma única área. Você consegue visualizar que você tem uma solda que vai encobrir uma informação importante. Então, notem que aqui a gente vai ganhando tempo e aqui a gente vai se tornando estratégico. Então, a gente quer trazer esse olhar para vocês. Como ser mais estratégico, mais propositivo e menos não pode. Eu, como falei para vocês no começo, eu comecei na área técnica, então eu comecei com rotulagem. E eu lembro que todas as vezes que eu chegava na reunião, o pessoal me recebia, e lá vem ela, para dizer que não pode. Passados os anos, eu fui para a área de marketing, eu fui transferida, e ao final da minha jornada dentro daquela indústria, eu era gestora da área de marketing. Então, eu tive que pensar de forma criativa também. Mas eu lembro muito das pessoas dizendo: ah, lá vem ela dizer que não pode. Então, aqui a gente quer curar um pouco desse estigma, né? De ser mais. A gente quer ser mais propositivo. Então, a gente vai trazer formas de propor. Aqui um exemplo do tipo de tabela, né? A depender se você está dentro da indústria, se você trabalha, se você atua dentro do comitê de produtos, você pode trazer as alegações e já dizer como que elas podem conviver, coexistir naquela embalagem, por exemplo. Então, assim, esse é um olhar que a gente quer trazer durante o curso. A gente quer trazer como alinhar as expectativas com o impressor para ter um resultado ideal. O que a gente experiencia, vive, né, no dia a dia. O que as empresas costumam fazer? Elas vão fazendo toda a aprovação da embalagem em tela, tá? E mandam, depois de fechar o arquivo, mandam para a gráfica. Não fazem nenhuma reunião e depois, quando recebem ou quando vão aprovar essa embalagem em máquina, tem várias surpresas com relação à cor, ao tamanho. Então, aqui a gente vai trazer conversas, né, para alinhar expectativas junto com as áreas. A gente vai ter um módulo exclusivo dentro de uma clichêria e dentro de uma pré-mídia. Então, vocês vão poder olhar como é que funciona o dia a dia e depois, né, com o passar do curso, vocês vão conseguir ter mais conhecimento para fazer reuniões e não ficar vendido, né? Vocês vão conseguir dialogar melhor e fazer um projeto bacana. A gente vai trazer a introdução aos fluxos, termos e vocabulários de impressão. A gente vai ter um módulo inteiro de legibilidade, então a legibilidade na prática, aqui a gente trouxe algumas imagens, a legibilidade está em entender uma solda, entender um tamanho, entender um contraste, tudo isso é ali, falha de impressão, né? Tudo isso a gente vai trazer, então a gente vai falar de tipografia e legibilidade, então a ideia do curso não é falar a história da fonte, das letras, mas é ir direto ao ponto, o que é e como que ela se conecta e impacta no trabalho de rotulagem e embalagem, né, para a gente poder fazer a impressão correta. As falhas de impressão mais comuns e o impacto na legibilidade, lembrando que a consulta pública ela já traz o termo falhas de impressão no texto, né? A legibilidade e a tabela de informação nutricional, a gente vai disponibilizar as tabelas atuais, as da IN 75 para vocês. Então, quem comprar o curso vai ter elas editáveis. Então, a gente vai ter elas editáveis em Illustrator e também em Excel. E não são só aquelas 5 modelos mais modelo linear, são todos os modelos que a gente já usou. Então, um modelo muito específico, que tem abertura de polióis. Então, a gente deve ter em torno de 50 modelos. Então, a gente vai disponibilizar eles todos editáveis. Fora isso, a gente vai também falar de legibilidade e a lupa, né, rotulagem nutricional frontal, legibilidade do ponto de vista de painel principal, que tem uma mudança grande vindo por aí, área total disponível para rotulagem e tipo de exposição.
Importante entender que aqui tem uma grande falha, geralmente de briefing. A gente faz o rótulo, né, muitas vezes a rotulagem, perdão, e não entende como esse produto vai ser exposto à venda, a gente não tem esse olhar de entender o que de fato é a face frontal, né? Então aqui a gente tem bastante a contribuir com o conhecimento. Então a gente vai falar de ponto de venda, né, o famoso PDV e a visibilidade da embalagem, e a gente vai fazer um zoom na consulta pública, né, nos diálogos setoriais, e o material que a gente fizer sobre a consulta pública no quesito legibilidade, ele vai estar disponível para download o PDF para vocês olharem com mais calma, né, esse material. A gente vai falar de particularidades técnicas sobre embalagem, ou seja, a gente vai explicar os principais processos, a gente vai falar de planta técnica, e não é como construir uma planta técnica, é como ler uma planta técnica, o que corrigir, o que ficar atento na aprovação em todas as etapas de aprovação de embalagem, né? Cores na embalagem. A gente vai explicar para vocês o que são os pantones, o CMYK, a cromia, como funciona, mas mais que isso, o impacto disso na hora de imprimir. Qual o impacto que tu pode ter numa imagem que usa preto e, ao mesmo tempo, esse preto ele tá conectado com a tabela de informação nutricional. Na hora da impressão, se você reduzir a carga do preto, por exemplo, o chocolate está muito forte e eles reduzem a carga do preto, a tua tabela, se ela compartilha o mesmo preto, ela vai ficando o que a gente chama de lavada. Então é nesse nível que a gente vai falar de cor. É muito prático e algo que é difícil a gente encontrar literatura para isso, porque isso é muito prático. E a gente vai ter ainda um módulo onde a gente vai ter uma visita em uma flexografia, né, para a gente olhar a impressão e entender e saber o que aprovar nesse momento. Então a gente vai falar de mapa de impressão, prototipação, né? Então, como fazer uma prototipação em casa, quais são os tipos de protótipos mais modernos, né, que a gente pode comprar, investir, e vai falar um pouquinho de tipos de embalagem também. A gente vai apresentar. Aqui, gente, eu estou trazendo um apanhado geral, mas a gente tem 3 módulos sobre fluxo. No módulo 2, a gente já começa trazendo para vocês um pouco do fluxo, né? Então, de forma muito mais superficial, a gente fala do fluxo, mas a gente vai ter 3 módulos, um para cada uma das etapas de aprovação. Tá? Então, são 3 módulos completos, onde a gente mostra a aprovação, como funciona, sempre com olhar de elegibilidade. A gente está falando de rotulagem de alimentos, então vai ser muito conectado. Aqui na imagem vocês já estão vendo aqui, a gente tem prova em substrato, aqui a gente tem a gravação de clichê em algumas etapas, os mockups digitais, e aqui a gente tem um teste de Pantone e também a gravação de clichê, uma chapa de clichê mostrando a tabela, tá? Dito isso, agora a gente precisa contextualizar. A gente precisa dizer para vocês o que é aprovação de embalagem, né? Vocês concordam? Bom, tá bom. Já expliquei um pouco do porquê que a gente desenvolveu esse curso e agora eu preciso explicar para vocês o que é o conceito, o que para nós é aprovar a embalagem. Então, aqui para Núcleo, para nós, a aprovação de embalagem é o processo técnico e estratégico, que assegura que o rótulo e a embalagem, em seus aspectos de rotulagem, nos aspectos gráficos e de legibilidade, estejam em conformidade com a legislação, tecnicamente viáveis para impressão. Notem, tecnicamente viáveis. Muitos rótulos, chega na hora da etapa 2, eles não têm capacidade de ser imprimíveis. Adequados ao ponto de venda, olha o que as consultas públicas trazem, né? A falta de contraste, de legibilidade, né? Então, ele tem que estar adequado ao ponto de venda e seguros para o consumidor fazer uma escolha consciente. Então, a gente tem esse foco no olhar para o consumidor. Se a gente fosse resumir em outras palavras, é o elo entre arte e técnica que garanta, né, garantindo que o projeto aprovado chegue à gôndola com fidelidade, legibilidade e segurança ao consumidor.
Então, se você tem alguma dúvida que a aprovação de embalagem não tem conexão com rotulagem, não tem conexão com embalagem, é isso que ao longo do curso a gente vai mostrar para você que, na verdade, é justo o contrário. A gente nota que poucos profissionais acabam atuando nessa etapa e o cliente, a indústria deixa de ganhar com isso, né? Porque um profissional capacitado vai trazer projetos muito mais seguros. Aqui eu vou trazer um videozinho e ele é bem curtinho, eu só vou pedir para a Maureen confirmar se eu consigo falar e reproduzir ao mesmo tempo. Maureen, tu me confirma? Sim. Uhum. Então, aqui, por exemplo, aqui a gente fez uma brincadeira que é início de um sonho deu tudo certo. Porque quando a gente faz uma embalagem, é isso que a gente pensa em todas as. Tem tantas variáveis que a gente sempre, quando chega o lote, eu não sei vocês, mas sempre que chega um lote, escrevam ali no chat. Quando chega a embalagem na indústria, ou quando o cliente diz, não, recebemos a embalagem, sempre dá um frio na barriga e pensa, ai, tá tudo certo. Será que veio certo? Então é sempre início de um sonho. Então, se a gente fosse pensar, a gente trouxe um resuminho de um case aqui, em que aqui o início de um sonho é fazer um documento de rotulagem, um briefing extremamente estratégico para o designer conseguir atuar de forma mais rápida, né? Então, início de um sonho. Aí aqui, poxa, o, o designer conseguiu aplicar com maestria. Olha que tá tudo certinho aqui, né? Esse é o nosso projeto de arte. Então, aquele relatório foi de fato parar numa embalagem de forma adequada. Aí aqui começa. Vocês estão vendo aqui na tela? Notem aquele biscoito ou bolacha, não vamos brigar por isso. Deixa eu mostrar mais aqui, ó. Vocês estão vendo? Vocês enxergam o azul? Vocês enxergam o amarelo? Vocês enxergam rosa? Aqui, quando esse produto ele vai para a arte de pré-impressão, que é a etapa 2, eles vão transformar isso em cor. Olha isso. Então, olha só. Olha o biscoito, olha o tratamento. Olha, isso aqui são as malhas do clichê. Tudo que tiver, ó, tudo que for escrito em azul, tudo que tiver na cor azul, ele vai estar nessa malha. Tudo que tiver amarelo, nessa malha, ó. Vocês veem como as cores se sobrepõem? Então, quando você vai aprovar uma embalagem, quando tu mexe na tonalidade da cor, tu mexe em tudo aquilo que está conjugado. Aqui a gente está simulando a malha do clichê onde está o preto. Então, lembra que eu dei o exemplo para vocês? Se eu mexer aqui nessa embalagem, porque eu estou achando ela muito forte, carregada em cor, eu for reduzindo a cor, eu vou lavando o preto que está aqui na lupa, eu lavo também o preto que está aqui na tabela, o código de barras. Então, aqui a gente tem todo esse cuidado. A gente faz esse trabalho? Não, esse trabalho é feito na pré-impressão. Mas se vocês sabem como isso funciona, eu vou dar um exemplo prático para vocês. A gente tem informações provisórias, que são nova fórmula e novo peso. Se você escrever ele na cor correta, muitas vezes você não precisa regravar o clichê. Você pode raspar ele só. Por quê? A depender da malha que você tem, e da cor que você escolhe, você só raspa essa informação. Se você escolher a cor, digamos, errada, você talvez tenha que regravar todos os clichês por causa de uma informação, tá? Então, isso aqui é conhecimento estratégico. Então, eu não vou ensinar vocês, nós não vamos ensinar vocês a construir isso, né? A pré-impressão, mas a gente vai ensinar vocês a entender como que vocês podem agir nas etapas de conferência e atuar de forma estratégica. Tá? Então, aqui são todas as etapas. Bom, começou a parte de aprovação. Aqui, não sei se vocês já notaram que vocês aprovam a embalagem. Vocês aprovaram lá com o designer, essa embalagem foi, tá tudo certo. Daqui a pouquinho ela volta. É o bumerangue. Nossa, mas eu já aprovei. O que que acontece? O pessoal de pré-impressão vai fazer essa conferência, né? E muitas vezes o tamanho da planta muda. A gente vai explicar melhor no curso quando isso pode acontecer. E simplesmente o pessoal da pré-impressão faz o que? Ele ajusta. Quando ele ajusta, aquele cálculo todo que a gente se esmerou para fazer do tamanho da lupa vai por terra. Então, aqui na parte, nessa etapa, a gente tem que tomar esse cuidado. Porque se a gente não conhece disso, se a gente não analisa a planta técnica, a gente pode estar tendo um erro aqui. Mesmo que vocês tenham feito a etapa correta,
a primeira etapa, aprovado, aqui pode ter uma distorção. Aqui nessa etapa, para tornar o rótulo imprimível, muitas das vezes é muito comum a indústria, né? Deixa eu voltar aqui, gente. Eles precisam fazer contornos, tá? E o que que acontece? A gente está vendo na proposta de consulta pública que a gente não vai poder fazer alguns tipos de contorno. Então, aqui a gente vai precisar entender como que a gente vai fazer na consulta pública, né? E se passar esse texto, a gente vai ter que conversar lá com a clichêria, com a gráfica, enfim. Só um parênteses, nem sempre a gente vai precisar de clichês, tá, gente? A gente tem impressões que são digitais, mas eu trago isso, a gente vai trazer muito no curso, porque é a realidade da maioria das impressões. Bom, a gente liberou, fez todas as correções, as provas digitais, a gente tá craque. Aí a gente foi aprovar em máquina aqui, ó. Nota, vocês estão vendo aqui, ó. A gente não aprova a embalagem com todas as camadas, a gente aprova, por exemplo, um filme só com a camada externa. Não, não é nem externa, é uma camada miolo, assim. E a cor, ela não vai ficar igual. Então, a gente tem algumas técnicas aqui para entender como que ela vai ganhar cor nesse caminho, né? Aqui a gente faz várias correções. Opa, de novo. Aqui a gente tem que fazer várias correções, gente. Por quê? Nessa hora aqui, às vezes a tinta mancha a, a embalagem. A gente nota que tem falha de registro, ou seja, não dá para ler. Vocês já viram aquelas imagens borradas? É aqui nessa etapa. E depois que gravou, foi, né? Depois que imprimiu. Então a gente vai, acompanha, então a gente vai mostrar para vocês como acompanhar essa impressão. E aqui é o suprassumo, é quando o cliente manda para a gente o produto acabado, ou quando a gente vai na gôndola e vê, ou quando chega na indústria, o lote de embalagem correto, quando a gente coloca ele em máquina, ele sai certinho. Então, para a gente, quando isso acontece, é o que a gente chama deu tudo certo, início de um sonho deu tudo certo. E esse vídeo aqui, a gente tem registrado muitos processos de cases nossos, então a gente vai compartilhar com vocês todos os cases em que os clientes nos autorizarem e fizerem sentido, a gente vai dividir com vocês no curso. Bom, dito isso, por que que a gente deve dominar esse processo? Por que que é essencial para quem atua com rotulagem? Porque amplia a visão técnica e estratégica, né? O profissional ele passa a entender como as decisões gráficas vão impactar na legibilidade e na conformidade do rótulo. Reduz os riscos de não conformidade na impressão, né? Evita retrabalho, evita atraso no lançamento. Ele fortalece a comunicação entre as áreas criativa, gráfica, né? Porque fica mais fluido. Eu tenho conhecimento para dialogar e sugerir, né? Aumenta a autonomia e a influência nas decisões, porque uma vez sendo conhecedor, tu senta na mesa para desenhar aquele projeto muitas vezes, né? Dentro das indústrias, às vezes o profissional de rotulagem, ele é o último a ser avisado, ó, tá tudo certo aqui e agora tem que fazer a rotulagem. Aqui, ele vai conseguir, mesmo que esse processo seja mantido, quando ele vai fazer a rotulagem, ele tem um olhar mais estratégico e ele consegue mostrar o valor, né, do conhecimento dele e evitando erros, enfim. Então, ele se torna mais autônomo. E se o profissional é um profissional que presta serviço, um consultor, ele começa a oferecer outros serviços, né? O cliente começa a enxergar ele em outras etapas do processo de rotulagem. Então, ele gera valor direto para o negócio, né? As entregas são mais assertivas, tem uma economia absurda de tempo, menor, né? Diminui as surpresas na hora de receber, né, essa embalagem, né? A gente tem muitas variáveis, mas a gente vai reduzindo as surpresas, né? A gente vai ficando mais seguro na hora de aprovar um arquivo, porque a gente começa a entender o impacto daquela nossa decisão. E aqui eu trouxe um case para materializar um pouquinho do que eu estou falando. Aqui na Núcleo, dentro do nosso portfólio, a gente tem um dos pilares das nossas entregas é a agilidade. Por quê? E a agilidade para a gente não é fazer rápido, é ser estratégico. Porque o que acontece? Quando a gente tem um olhar, que é o que a gente está apresentando aqui para vocês, a aprovação ela é mais rápida, porque a gente consegue sinalizar que o cliente pode ter um problema, a gente consegue pedir as informações essenciais nas etapas corretas do projeto. Então, o que a gente traz lá? Que a gente
Conseguimos resultados incomparáveis em agilidade, dominamos design de embalagem, dizeres técnicos de rotulagem e técnicas de impressão, com alta qualidade. Tudo isso em um só lugar. Então o cliente já olha para a gente, bom, aqui eu tenho várias coisas em um só lugar. Notem, nem sempre o cliente contrata a gente para fazer o design de embalagem. Muitas vezes ele contrata a gente só para fazer a rotulagem, muitas vezes só o design. Mas, de todo modo, independente disso, a gente é mais ágil. Por quê? Se eu sou um profissional de design e eu conheço de rotulagem e eu conheço de impressão e aprovação, eu sou mais rápido. E o mesmo acontece se eu sou um profissional de rotulagem e entendo o outro lado. A conversa é muito mais rápida. Então, muitos projetos, né, a gente traz lá, acabam perdendo o timing pelo número grande de refações e o número grande de prestadores de serviços envolvidos no projeto. A gente vai continuar precisando de impressor, de clichêria, né? Mas se tu consegue conectar todos eles, aí é que tá a diferença, né? Na Núcleo, como oferecemos o serviço de rotulagem, identidade, temos profundo conhecimento. Então, aqui a gente vende o nosso trabalho, só que a gente precisa entregar isso, né? Tá escrito lá, e teve uma cliente esses tempos que disse pra gente: eu recebi teu material, agora a gente vai testar e a gente vai ver se vocês são ágeis mesmo. Então, a gente tem que provar, né? Então, aqui a gente trouxe esse case. O que aconteceu nesse projeto? O cliente tinha uma urgência, porque ele tinha um risco de ruptura. O que é ruptura, para quem não conhece essa terminologia? A gente está falando do varejo. Ruptura é quando eu deixo de ter o produto no ponto de venda e eu perco venda porque o produto não está disponível para ser comprado. Esse é um dos maiores medos da indústria, é ter ruptura. E o que acontece? Na virada da legislação, né, da 429, da IN 75, vários clientes ou perderam o prazo, ou como tinham muitos SKUs, que é o caso desse cliente, ele tinha mais de 300, ele foi deixando alguns itens para depois, teve uma venda fora do comum, né, cadastrou o produto, e o PCP dele disse, vamos ficar sem embalagem. A gente tem, em 30 dias a gente não tem embalagem. Então o prazo dele era 30 dias para mudar toda a rotulagem para as novas regras e imprimir e receber e liberar para a produção. Entramos em ação. O que acontece? A gente não podia fazer mudança no design porque não dava tempo. E o que a gente fez? A gente passou por esses seis grandes blocos, tá? O projeto começou com essa demanda. Os dizeres de rotulagem o cliente tinha, nesse case aqui, o cliente tinha equipe técnica. E o que a gente fez? A gente orientava eles, né? Então, aqui a gente fez toda a orientação e a conferência dos dizeres de rotulagem. A gente fez o redesign, mas aqui a gente pegou as informações todas e colocou, reposicionou no rótulo, né, na embalagem. Aí a gente, aqui que está o gancho, né? Aqui que está a grande questão. A questão toda é que o cliente estava no Rio Grande do Sul e ia imprimir em Santa Catarina e ele não ia ter tempo para fazer as conferências todas. E o que acontece? Aqui, independente se você oferece o serviço de design, design gráfico ou não, o diferencial era conseguir que a gráfica e a pré-impressão, no caso aqui a clichêria, fizessem o processo em tempo recorde. Então, o que a gente fez? A gente atuou aqui mais forte. Eu fui para o pré-press dessa clichêria, e a Maureen ficou ajustando os arquivos. Então, o que a gente fez? Eu fui lá e eu aprovei as provas digitais junto com ele. O cliente investiu em prova de substrato, ou seja, como essa embalagem ela é uma embalagem que tem metalizado, então ela tem um efeito brilho, a prova de cor não simula o brilho. Então a gente contratou a prova em substrato, então a gente orientou o cliente da importância e a gente foi validando o tom. Não ia dar tempo de aprovar a impressão em máquina e a gente fez o quê? Depois que a gente aprovou isso, a gente mandou para a gráfica a prova digital, a prova em substrato, e a gente acompanhou à distância. Então ela tinha uma referência do nosso desejo final, né? Como tinha que ficar essa embalagem. E aqui eu até trago, não sei se vocês vão conseguir ouvir, a minha conversa com a Maureen, porque a gente tinha um tempo, assim, muito absurdo. Quem trabalha com embalagem sabe que fazer tudo isso em 30 dias,
geralmente é 60 só impressão, né? Aqui é a prova de cor, tá? Aqui no papel. A gente fez uma prova de cor em substrato. Deu certo ali o brilhozinho, tá? Não sei se vai dar pra ver aí. O Então, o brilho. que eu quero que tu veja? Daqui pra cá, ó, tem uma diferença da boa. E aqui, da referência, ó, do Vebra, esse azul que tu colocou é mais escuro. É isso mesmo? Entendem? Aqui a gente ia conversando, chegando na cor e chegando nos textos. Então, assim, aqui a gente fez esse projeto em 30 dias. E por que que eu estou mostrando isso? Porque existe possibilidade de trabalho que são inúmeras. Só para vocês terem noção, o que que a gente ofereceu nesse serviço, tá? A interface entre a gráfica, a pré-mídia e a clichêria, a gente fez a gestão de toda essa aprovação. A gente fez a conferência dos dizeres junto com eles, né, para ganhar agilidade. A gente fez o redesign do layout ali, a rediagramação propriamente dita. A gente fez todas as aprovações de prova de cor e substrato e o acompanhamento virtual de impressão em máquina. E a gente ainda teve uma taxa de urgência aqui. Então, aqui, basicamente, digamos assim, o valor mais inexpressivo aqui foi o de ajuste, tá? Do design, porque o valor estava no restante. E 5.250 é a venda para um cliente pequeno. Então, esse cliente nos pagou com uma venda irrisória para ele. Então, só para vocês terem noção que existem serviços aqui no meio e que, enfim, vocês podem fazer parceria com profissionais, vocês podem fazer parcerias com gráficas. Imagina a quantidade de gráfica que tem na região onde vocês atuam e que os clientes estão em outros estados. E vocês podem ser o olhar, né, desses clientes aí. Dito isso, eu preciso dizer para vocês também o que não faz parte de aprovar uma embalagem. Porque, como a gente fala de rotulagem, a gente fala de design gráfico, pode parecer que algumas etapas que estão no projeto ou que andam concomitantemente fazem parte da aprovação e não. A gente está falando de aprovação de embalagem. Então, o que não faz parte da aprovação de embalagem, né? O briefing de projeto da embalagem é uma etapa que antecede a aprovação. Aqui a gente não vai falar de como se cria um produto no ponto de vista de conceito, né? Então a gente não vai falar de como as escolhas das embalagens, o peso da embalagem, se vai usar flow pack, se vai usar stand-up pouch, enfim, não, porque isso antecede, né? A construção e estudo de rotulagem, então, ele acontece de forma concomitante com a etapa 1 de aprovação, mas ela não se relaciona com a aprovação em si. Ou seja, a gente vai falar de rotulagem muito, a gente vai falar de briefing entre as áreas, mas a gente não vai falar, por exemplo, de alegação, a gente não vai falar, por exemplo, de resoluções, né? A gente não vai falar sobre isso, porque isso é construção de dizeres, a gente está falando de aprovação. Desenvolvimento de planta técnica. Esse é um material extremamente importante e que vai aparecer em muitas etapas do processo de aprovação. Mas o desenvolvimento da planta, ele é inicial. E ele é feito na etapa de projeto. Então a gente não vai falar como construir, mas a gente vai ensinar ele a ler, a interpretar ele. E, claro, alguns projetos vão demandar que essa planta técnica talvez seja adequada para algumas realidades. Nesses casos, a gente vai falar e vai ensinar como atuar, né? Mas aqui a ideia não é ensinar a fazer uma planta técnica. A escolha dos formatos da embalagem, do substrato e acabamento, né? Se vai ser um substrato, vai ser PETP, BOPP, se vai ser papel, se ele vai ser clabin, não vamos falar sobre isso. Né? Acabamento, fosco, brilho, mate, pérola, não vamos falar sobre isso. Né, porque essas decisões geralmente elas estão no marketing, no comitê de produtos, ela costuma ser de responsabilidade dessas áreas, né? Aqui a gente vai falar o que na aprovação? Como que a gente tem que cuidar na hora da aprovação quando isso está na especificação, né? Então a gente vai falar sobre isso, mas a gente não vai falar das escolhas, né? E por fim, a qualidade e liberação para uso. O que que acontece? O padrão da embalagem, ele vai sendo construído na impressão. Então,
lá na terceira etapa de aprovação, quando a gente vai falar da impressão do primeiro lote de produção da embalagem, é indispensável que a qualidade receba, né? Receba uma ficha técnica, né? Para ela poder aprovar, rejeitar ou, né? Que é o que a gente deseja, liberar para uso aquela embalagem. Então, o que acontece? Sim, é na última etapa que a gente começa a construir e finalizar a ficha técnica, porque imaginem, a gente fez todo esse trabalho de aprovação, chegou lá o lote de bobina, chegou as caixas, né, os displays na indústria, os rótulos. Será que a área da qualidade sabe se a cor está certa? Ela sabe aprovar a legibilidade? Ela sabe que não podia ter o contorno? Ela sabe o tamanho daquela embalagem? Então, sim, existe um documento de recebimento e existe uma etapa final que quem aprovou essa embalagem vai ser o responsável por assinar alguns documentos e criar as mínimas de cores, por exemplo. Só que a gente não vai falar sobre como receber essa embalagem, mas a gente vai falar do que é importante, a gente vai mostrar, vai dividir com vocês um modelo de ficha técnica de produto, a gente vai falar em como vocês assinam um documento que vem das gráficas, que cria o padrão de cor e de embalagem, mas a gente não vai falar exatamente da qualidade, dos testes, né, do lote, isso a gente não vai tratar por aqui. Bom, e o que o profissional responsável por aprovação de embalagem deve saber, né? Como que ele aprova as embalagens com segurança? Então, a gente falou muito aqui sobre a ideia é contextualizar sobre o que a gente quer falar nesse curso, né? Para ficar mais tangível, mas o que o profissional ele vai ser responsável pelo que, afinal, né? Lembrando que aqui a gente pode ter um profissional que trabalha com rotulagem, um profissional que trabalha com design gráfico, um profissional que trabalha nos dois mundos, um profissional aqui, a gente pode ter donos de marca, né? A gente pode ter empresários, a gente pode ter um gestor que ele quer ter essa informação para ele conseguir orientar, coordenar os times. Então, a gente vai ter várias nuances aqui. A gente fala muito do profissional de rotulagem, mas esse curso serve para vários cargos e estilos de atuação. A aprovação é um momento em que o técnico se torna estratégico. Gente, no fim das contas, todo mundo, né? Quem investiu no projeto, no alimento lá, ele, ele investiu na embalagem. Na maioria das vezes, não, a indústria não tem dinheiro para colocar promotor em todos os supermercados, não tem dinheiro para investir em mídia. A embalagem, na maioria dos casos, ela vai ser às vezes o único ponto de contato com o consumidor com a estratégia. E todos aqueles dizeres ali, eles têm que fazer sentido, eles têm que ser mais estratégicos, né? Então, aprovar a embalagem é entregar essa estratégia, esse contato direto com o consumidor. Aqui para núcleo, o profissional que for responsável por aprovação de embalagem, ele tem que conhecer 4 dimensões principais. Que dimensões são essas? A dimensão técnica, ou seja, ele aqui garante a conformidade das normas. Então, ele tem que ter ele tem que conhecer sobre as normas, a gente está falando aqui de Anvisa, MAP, Metro, enfim, e outras relacionadas. Então, ele tem que ter uma noção, né? Claro que se ele for um profissional de rotulagem, ele vai ter maior conhecimento desse lado, mas se ele for um profissional do design gráfico, ele também tem que saber que existe esse outro mundo. O aspecto visual, né, que assegura a legibilidade, o contraste, a hierarquia e a clareza das informações. Então, é importante que ele tenha conhecimento para atuar no visual. Produtiva, né, que avalia se o arquivo está realmente pronto para ser impresso, considerando as cores, as margens, as sangrias, os clichês, os substratos e os fatores de impressão. Então, ele tem que ter conhecimento para atuar também na parte do imprimir. E estratégica, que visa avaliar a competitividade e os custos do projeto para melhor aproveitamento dos recursos. Se eu disser para vocês que tem embalagens que a gente chega aqui na Núcleo, que foram criadas com 8 cores e elas poderiam ter sido feitas com 6 cores, 2 cores a mais, a gente tem um ganho grande na etapa de investimento em clichê, nos casos em que precisa clichê, por exemplo, né? Então, é importante que a gente seja estratégico aqui. Então, se a gente fosse blocar, né, trazer em tópicos,
que ele precisa conhecer, né? Conhecer as áreas envolvidas. Então, o curso ele vai falar sobre o que cada área faz. Então, uma das competências mais importantes para provar a embalagem é conhecer os profissionais, né? As áreas envolvidas, os papéis, né? Porque sem isso, como é que tu vai atuar, né? Então, quem faz o quê? Dentro da etapa de aprovação, qual é a responsabilidade da rotulagem, do design, da engenharia, das gráficas, das clichêrias, né? Então, facilita muito a comunicação e reduz o retrabalho. Ele tem que ter conhecimento técnico para dialogar com todo mundo, ou seja, tá, eu sei o que cada um faz, mas o que adianta eu ir lá conversar com o pessoal da gráfica se eu não entendo o processo, se eu não consigo visualizar? Então, tudo que ele te disser, basicamente, tu não tem condições, muitas vezes, técnica de avaliar, né? Ou de propor alguma coisa. Ele tem que dominar a legibilidade conforme determinam as normas de rotulagem e também do ponto de vista gráfico. Tá, a norma, as consultas públicas estão dizendo que não pode ter contorno. O que isso quer dizer do ponto de vista gráfico, de impressão, ou do ponto de vista de design? O que o designer, né, que é o profissional que trabalha com design, ele vai precisar estar atento, né, para não cometer esse erro. Né? Então, se ele entende do ponto de vista de rotulagem, de legibilidade, ele já sabe que algumas coisas ele não vai apresentar. Então, ele apresenta no comitê de produtos a identidade visual. Quando chega na parte de rotulagem, a rotulagem começa lá, não pode, não pode, não pode, volta, etapa anterior, e ele tem que refazer. Para quem trabalha com design, designer está nos ouvindo aqui, sabe o que é. Às vezes mudar uma coisa de lugar é catapultar aquela proposta de identidade visual. Muda tudo. Muda tudo. Então, às vezes, uma alegação que pedem para mudar de lugar, uma denominação de venda que tem que estar maior, estragou o layout, essa é a verdade. Então, tudo isso aqui a gente vai ganhando tempo, porque ele já propõe algo que é real, é imprimível, né? Então, aqui ele tem que entender, né, de rotulagem, de fonte, de contraste, de materiais, de exposição no ponto de venda. Isso tudo vai permitir ajustes garantindo a legibilidade. Conhecer os fluxos de acordo com a etapa, ambiente de aprovação e foco. Aqui na Núcleo, a gente tem módulos específicos sobre isso, mas a gente entende que são 3 grandes etapas de aprovação e elas estão divididas em 3 ambientes. O ambiente é o contexto, né? E o foco é o objetivo final, tá? Então, a etapa 1, ela acontece no ambiente de criação, quando a gente ainda está criando aqueles dizeres, aquela embalagem. Então, é mais uma etapa em que a aprovação vai se dar entre o profissional de rotulagem e de design, até fechar o arquivo, né? A etapa 2 é a etapa que está no ambiente de conferência externa, ou seja, eu já mandei esse arquivo para a gráfica, e aqui eu tenho as adequações técnicas e gráficas para impressão. Então, aqui eu começo a verificar cor, margem, eu começo a trabalhar as provas de cor para validar, né? E a etapa 3, que ela acontece no ambiente de impressão e recebimento, que é onde eu vou imprimir de fato, é o valendo, né? Então, vou acompanhar em máquina esse primeiro lote para garantir que está fiel às outras etapas, né? Então, tudo aquilo que eu fui aprovando nas etapas anteriores, na etapa 3, eu tenho que garantir que vai ser fiel, ou o mais fiel possível, né? Então, aqui eu tenho algumas etapas para mim muito importantes. Quando eu vi a consulta pública, eu falei, gente, como que a gente vai trabalhar com o registro, né? E como que a gente vai trabalhar com as lineaturas, os contornos. A gente teve uma visita em um dos parceiros aqui do curso, que é a Clichê Arte, que é uma empresa que trabalha com a gravação de matrizes, né, em clichês. E quando eu mostrei a consulta pública para eles, eles disseram, nossa, então, aqui, o único jeito de a gente não contornar a fonte, ou é essa fonte sendo muito maior, ela tem que ser maior que 6 pontos, ou ela está dentro de um box. Daí eu fiquei pensando, nossa, por isso que a Anvisa está trazendo tanto box, né? Porque para começar a tornar mais imprimível, mas daí o pessoal que tem a incumbência de colocar esses textos na embalagem vai ter dificuldade, porque não vai caber, né?
Aqui eu vou trazer um breve resumo, tá? Isso aqui no módulo 2 a gente já dá mais uma aprofundada nesse tema e depois a gente tem, lembrando, um módulo para cada uma das etapas de aprovação. Então, a etapa um de aprovação, ela vai acontecer no ambiente de criação e o foco é que essas áreas aprovem o primeiro arquivo da embalagem. Então, o time de rotulagem vai solicitar as informações para o time gráfico, como a planta técnica, a área disponível, como que ele vai ser exposto no ponto de venda. Ele vai entender o painel principal, né? Então ele tem que entender como essa embalagem vai ser fechada. O criativo vai solicitar os dizeres, os tipos de tabela, as regras legais e ao final a gente tem que ter aprovado um arquivo de arte. Esse arquivo ele vai ser enviado para a gráfica, o que nos joga para o ambiente de conferência que está na etapa 2. O objetivo aqui é tornar imprimível, tá? Então, o impressor, as clichêrias, elas vão solicitar o quê? Os arquivos, um briefing, referência, eles vão trabalhar cor, eles vão, né, em cromia, eles vão trabalhar Pantone. Os donos de marca, né, que geralmente são as indústrias, vou fazer um parênteses aqui, nem sempre o dono daquela marca é a indústria que está fazendo, né? A gente pode terceirizar, hoje em dia a gente tem marcas, né, de produtos que não tem uma fábrica própria. Né? Então, os donos de marca, que na maioria das vezes são as fábricas mesmos, né, as indústrias de alimentos, eles vão fazer o que nessa etapa? Eles vão validar. Então, tem que prototipar, tem que ter prova de cor, tem que ter mockup. Então, a gente vai falar muito sobre isso. E no final das contas, o que, que a gente quer? A gente quer, na aprovação, os arquivos imprimíveis, né, para aquele equipamento, para aquela gráfica específica escolhida. E, por fim, a última etapa é um ambiente de impressão em máquina e o recebimento da embalagem pela indústria. O foco aqui é imprimir mesmo a embalagem e validar ela no recebimento. Então, aqui o dono de marca, a fábrica, ela no primeiro momento, na hora da impressão, ela vai acompanhar essa impressão. O impressor, né, a gráfica, ela vai validar as mínimas, médias e máximas, porque sim, a gente sai da impressão com a definição do range, por quê? Porque existem muitas variáveis. Então, nem sempre a embalagem vai chegar com a mesma cor, por exemplo. Então, naquele momento de impressão, tu vai determinar esse range. Qual é o máximo, o máximo, o médio, que é, digamos, a tua referência, e o mínimo que tu aceita, né? Então, aqui tem uma etapa importante que a gente vai ensinar para vocês, e isso aí tem que ser recebido lá na indústria, né? Porque lembre, quando a gente está aprovando uma embalagem, ela não, a gente não aprova ela na hora. A gente aprova geralmente uma camada. As embalagens são multicamadas. Se a gente pegar as embalagens como Tetra Pak, Sig e Combibloc, elas têm 6 camadas. Então, o que tu tá vendo ali é uma das camadas, né? Então, se a gente pegar uma embalagem flexográfica, então, por exemplo, BOPP mais BOPP mais acabamento em mate. Então, aqui, né, metalizado. Então, a gente tem outras camadas que vão sendo aplicadas no processo de impressão e em que a gente não acompanha. Então, lá no final, a gente vai receber os documentos e a gente tem que dar o ok. Então, no final, a segunda etapa aqui desse ambiente é receber o lote de acordo com o que foi liberado, né? Então, esse aqui é o terceiro ambiente de aprovação. Então, se a gente fosse, né, resumir o papel dos profissionais no processo de aprovação de embalagem, eles são, no fim das contas, de agregar valor estratégico ao negócio, reduzindo os riscos regulatórios, o retrabalho, garantindo a fidelidade entre o projeto e o produto final, lembrando que o projeto geralmente nasce numa tela de computador, né? E a gente recebe algo físico que pode ser em substrato de papel, em vários tipos de papel, em vários tipos de gramatura. Ele pode ser um adesivo, ele pode ser uma litografia, onde eu imprimo direto, por exemplo, em uma lata. Eu posso trabalhar com relevo em vidro, eu posso trabalhar em embalagens flexíveis. Então, imaginem o quanto de variável a gente tem no meio do caminho, né? Então, garantindo essa fidelidade entre o projeto, que foi o que eu vi lá na tela, e o produto final, otimizando o tempo de todo mundo, os custos, né? Tempo é dinheiro. O profissional de rotulagem que também fica corrigindo 10, 12 vezes, ele está perdendo dinheiro, porque ele está fazendo o mesmo trabalho, talvez ele tenha considerado X horas para aquele projeto e ele já está no dobro de horas, né? Então,
Ele otimiza o tempo, ele reduz custo de produção, né? Ele assegura que as embalagens estejam conformes, legíveis, competitivas no ponto de venda, fortalecendo a imagem da marca e a confiança do consumidor. Lembrem, as consultas públicas trazem a gente para esse lugar de vamos olhar o consumidor, tem que estar apto para ele ler. Entregar apenas rotulagem é entregar metade do valor. O cliente ele quer a embalagem pronta, ele não quer só um relatório. Os profissionais que acompanham toda a aprovação, eles começam a se tornar mais indispensáveis. A aprovação de embalagem é uma extensão do trabalho de rotulagem. E o profissional de rotulagem, ele deixa de participar dessa fase, geralmente. E é justamente ela que vai materializar todo o trabalho técnico e que vai levar o produto para o ponto de venda. Ao dominar esse processo, o profissional amplia o seu papel, ele passa a fazer parte das decisões finais que conectam o rótulo ao mercado e torna o trabalho mais visível. A embalagem, ela tangibiliza, né, o trabalho da rotulagem de forma estratégica e trazendo mais valorização. Afinal, não há entrega mais concreta do que ver um produto aprovado, impresso e disponível ao consumidor, fiel ao projeto técnico que ele ajudou a construir. Então, gente, para a gente aqui já é uma vivência da Núcleo e a gente gostaria de compartilhar com vocês o vamos trabalhar além da rotulagem, né? Além do rótulo. E como que a gente vai fazer isso? Aqui na Núcleo a gente tem um diferencial que a gente chama de Design Translate. Por quê? Porque a gente gosta de tornar tudo muito visual. Então, a gente quer tornar as normas, a legibilidade, então a gente vai visitar clichêrias e vai mostrar para vocês. A gente tem um módulo inteiro de uma visita em uma clichêria para mostrar todas as etapas de gravação do clichê. A gente tem uma visita a uma pré-mídia, uma pré-impressão para vocês entenderem como os arquivos são tratados. A gente vai ter uma visita imprimindo uma embalagem flexível para mostrar isso para vocês também. Então, isso é traduzir. Então, Design Translate para a gente é uma abordagem prática e visual exclusiva aqui da Núcleo, né, para traduzir temas técnicos de rotulagem, impressão e embalagem com exemplos mais reais e compreensíveis. Como que a gente faz isso? A gente usa recursos de design gráfico, inteligência artificial, os nossos cases, né, para conectar a prática, facilitar o aprendizado de todo mundo. Então, a ideia não é trazer para vocês muito texto, né, a ideia é trazer para vocês exemplos reais, né, e que vocês consigam tangibilizar. Aqui é um exemplo, isso aqui a gente trouxe na aula que a gente fez sobre legibilidade. Então, por exemplo, a gente pegou o que estava escrito na norma, aplicou na embalagem e mostrou para o pessoal o que é um possível impacto. Olha aqui o que não vai poder acontecer. Então, a gente trouxe aqui a simulação de um substrato. Aqui nesse curso, junto com a ClichêArt e a Mocart, o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer a gravação, a gente vai fazer todo o processo, né? A gente vai criar um produto, uma embalagem, a gente vai fazer toda a parte de pré-mídia, para impressão, a gente vai gravar os clichês para mostrar para vocês entenderem as cores, e no final a gente vai rodar esse projeto em uma gráfica e para mostrar o final. E a gente vai imprimir todas as provas, a prova certificada e as provas em substrato, divididas em cores para vocês conseguirem visualizar. Então, isso é Design Translate. É mostrar para vocês o impacto para vocês conseguirem tomar decisões, tá? Então, aqui, né, um exemplo. Gente, falei bastante. Tenho to... Vocês estão por aí, espero que sim.